Ingrid! Sexta-feira chegou, hein? Chegou de novo. Ela sempre chega, né? Mas ela sempre chega melhor com 40 a mais. Sextou com elas. Muito boa tarde, minhas ouvintes, meus ouvintes. Eu aqui. E adivinha quem tá comigo? Hoje é dia de Carmen e Raquel Fonteles. É isso aí. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira aqui, recheada de conteúdo maravilhoso para vocês. Hoje a gente traz aqui aquele quadro muito esperado, né? Que muita gente já dividiu isso com a gente, que fica na ânsia aí por esse quadro, que é o quadro Nosso Olhar, que é onde a gente traz aqui alguns tópicos que foram abordados, né, Carmen, ao longo do mês com as nossas convidadas, que foram pautas riquíssimas e que a gente vai abordar e trazer o nosso olhar em cima. Perfeitamente. Você sabe que o nosso olhar é aquela coisa, né, gente? Crítico, mas para o bem. Sempre para o bem. A gente pega o que teve de melhor durante o mês, o que teve de mais abrangente e que pode mudar, né? Dar uma virada de chave aí para vocês. E aí a gente traz nesse resumo bem humorado, cheio de recheio, do jeito que vocês gostam, não é isso, Raquel? É isso aí. Falou em virada de chave, ela já deu o gancho para a gente entrar na pauta, que a nossa primeira convidada do mês foi a Kátia, do Panelinha Dois Sabores, né? Que ela falou exatamente sobre isso. A Kátia do Panelinha, eu vou falar, gente, ela é sensacional. Ô mão que tem essa mulher na culinária. Kátia, Panelinha Dois Sabores, ela é culinarista, ela é mãe, ela é dona de casa e ela decidiu que ela não depende de ninguém para se fazer na vida. E ela começou como toda aquela história, né, Raquel? Faz um docinho aqui, Isso. vende um bolinho ali, ou alguém da família que indicou ela para fazer alguma coisa. Começou a fazer os biscoitinhos que são maravilhosos e começou a levar de brinde aqui e ali e começou a crescer. Cresceu de uma tal forma que ela resolveu buscar conhecimento, né, Raquel? Isso. É o mais do mesmo que a gente escuta aqui, mas a gente traz o mais do mesmo não como cansativo, mas sim como uma necessidade de que e também uma demonstração de trajetória de crescimento, que para você sair do lugar você tem que buscar conhecimento, não é? Eu sempre falo, você pode ter a ideia, você pode se sentir vocacionado, mas você precisa desenvolver as suas habilidades. É sempre um tripé: vocação, habilidade e conhecimento. Esse tripé não falha. Esse era o tripé que eu falava nas minhas primeiras aulas para calouros da faculdade. Por que você chegou até aqui? Ah, porque você tem vocação? Ah, porque você demonstrou habilidade? E agora você veio buscar conhecimento. Quando você conquista esses três elementos, a sua chance de sucesso aumenta muito, não é? E aí a Kátia nos trouxe essa constatação, né? Ela foi fazer curso de marmitas congeladas, ela foi fazer curso de fitness, comida fitness, que tá super em alta. É aquela coisa, né, gente? Eu como fitness, mas no final de semana é 1 litro de Coca-Cola e 3 fatias de pizza. Mas durante a semana é fitness. Enfim, ela agora resolveu fazer um curso e ser chefe personalizado. É personal chefe, para ser mais chique, né? Você sabe que eu gosto de falar inglês, né? Né? E uma coisa que é interessante que a Carmen está trazendo é que a gente já coloca um olhar aí que muitas vezes você pode mudar estando na sua própria área, porque a gente está falando aí de uma virada de chave dentro da área dela, que trouxeram aí novas possibilidades, não é, Carmen? Sim, e para quem estiver assistindo a gente no YouTube,
Hoje nós temos aqui a presença do nosso estagiário, que já está abanando o rabo. No caso aqui é a estagiária Zaila. Olha lá, estagiária Zaila para oi, Zaila, miau. Ouvintes, é assim mesmo. O nosso programa é gravado e a gente tem aqui nossas especificidades do trabalho. E nós temos estagiários pets. Voltando aqui ao Panelinha Dois Sabores da Kátia, ser personal chef para ela é uma virada de chave, porque agora ela faz um cardápio personalizado, ela foi buscar conhecimento de como construir cardápio, como organizar lista de compras, e ela faz isso pelas redes sociais e por indicação. Então, vocês percebem, ela ainda não chegou no que ela quer mesmo. Ela falou isso nos bastidores, né? Né, Raquel? Sim. Mas é passo a passo, é curso a curso, e ela vai chegar lá. E aí, o ponto que a gente deixa, até para a gente virar para a próxima pauta, o ponto que a gente deixa aqui de observação do nosso olhar mesmo, primeiramente vem esse tripé que a Carmen colocou aqui, vocação, habilidades e conhecimento. É importante ter esse olhar voltado para essa tríade, e também entender que você pode sim mudar, se você está se sentindo estagnado no que você faz, até mesmo porque, gente, vamos falar a real aqui, nenhuma empresa fica durante muito tempo fazendo a mesma coisa, porque se ela fica fazendo a mesma coisa, ela se torna obsoleta. Então, a gente realmente, como a Carmen colocou aqui, comida fitness está em alta, eu preciso entender de comida fitness. Por exemplo, vou voltar numa pauta que a gente até falou aqui, né? Ela falou que ia criar o morango do divórcio. A gente falou da trend aí do morango do amor. Por que não, se ela trabalha com culinária também, aprender? Eu não sei fazer, mas eu vou aprender, que seja, vou lançar uma receita minha. E por aí vai. Não ter medo de se arriscar. Isso é um ponto importante. Um dos pontos, né? Muito importante. Outra palavra que tem que fazer parte do empreendedor: diferencial. Exato. O que vai te dar destaque no mercado é ser diferente e provar que o seu diferencial é melhor. Eu acho que é muito legal a história do morango do amor, porque veio muita história por trás disso, né? Sim. Até chegar no cara que fez aquele morango com joia, né? Vendeu por R$22 mil na caixa de joias preciosas. Olha que louco isso. Sim. Não, gente, isso não é louco. O cara falou: vou apostar em algo que só eu vou fazer. E pode ser que ele tenha vendido apenas 10 caixas. Faz a conta. Não é isso? Então, sim. O cara foi louco? Foi. Entrou numa onda? Entrou. Se deu bem? Sim. Arriscou, não teve medo e foi. E essa é a realidade empreendedora, né? Exatamente. Que a gente traz sempre. E aí a Kátia, ela está nessa jornada, isso que é legal, ela continua buscando, a marca dela continua aí na estrada que a gente fala, né? Buscando. Então, a gente deseja aqui muito sucesso para a Kátia. Panelinha Dois Sabores, sigam lá, conheçam mais, e a gente aqui com o nosso olhar, a gente contextualiza, traz alguns tópicos voltados, e inclusive, já passando para a próxima pauta, a gente teve também uma convidada aqui, que foi a Vilma, que foi maravilhosa, a pauta da Vilma, porque também tem uma relação interessante que esse mês nós tivemos 3 pautas que elas foram se interligando, né, programa a programa. Tiveram muita sinergia, né? Exato. A questão da virada de chave, a questão do se perceber no ambiente, de perceber que é o momento da mudança, seja mudança na habilidade, no fazer, de buscar um conhecimento novo, ou seja na mudança diária da profissão e por aí vai.
E aí, o não ter medo de Exatamente. se arriscar, que as 3 convidadas tiveram aqui essa analogia muito forte. A gente teve a Vilma, né, Carmen, que trouxe uma pauta muito rica aí. A Vilma Moraes, que é psicóloga, educadora, idealizadora de projetos sociais, e ela pega tudo isso, põe dentro de um caldeirão e torna isso uma causa de vida para ela. Gente, ela jogou para o alto o mundo corporativo, onde ela atuava na área de RH, com muito sucesso. Como ela mesma disse, ela atuou em multinacionais, em empresas pequenas, grandes e médias. Chegou um momento que ela começou a observar, como psicóloga e como profissional de RH, que as empresas não estavam enxergando as dores das pessoas, dos colaboradores. Como ela mesma nos trouxe aqui, ela viu muita gente infartar, ela viu muita gente entrar em colapso, ela viu gente que morreu por burnout, que é um tema que Dona Raquel Fonteles gosta de tratar. Presta atenção, se eu deixar ela falar nessa pauta, ela vai até a próxima sexta-feira, então eu vou deixar ela falar só um pouquinho, porque ela também faz um curso de psicanálise. Logo, logo sou eu que vou estar no divã dela. E a gente tem um olhar muito importante. Nós aqui trabalhamos principalmente com mulheres 40 a mais, e essas mulheres são as mulheres que vêm deixando cada vez mais o corporativo e se aventurando no empreendedorismo, não é isso, Raquel? Exatamente. E um dos principais motivos, acredito eu, seja o estresse mental. Exatamente. A gente está falando aí, quando a gente pega a figura mulher, outro dia até um conhecido virou para mim, eu apresentei o meu projeto para ele, que é um projeto em paralelo aqui com o 40 mais, que coincidentemente ele é voltado para mulheres também, para o desenvolver das mulheres. E ele virou para mim e falou assim: mas por que você não faz também para homens? Por que só mulheres? E aí, assim, é uma coisa que se a gente pegar, não estou sendo sexista, quero deixar isso claro, não gosto dessa vertente, respeito muito, Eu mas não também não gosto gosto. da bandeira radicalista, não sou. Não estou trazendo aqui o feminismo como pauta, entendam. Mas eu quero deixar claro o seguinte: se nós analisarmos a mulher, a figura da mulher, no mundo inteiro, a gente vai ver que sim, a mulher, ela precisa de um espaço. Ela precisa ser ouvida, ela precisa ser entendida, ela precisa de possibilidades para que ela saia de onde ela está. Ela precisa entender o seu local de fala. E quando a gente fala dessa questão dos universos corporativos, da analogia com o universo empreendedor, e trazendo a questão da autonomia como pauta, né, ela é muito necessária. Por quê? A Vilma trouxe a questão aqui de que ela viu muitos líderes, em muitas empresas que ela passou, pessoas sofrendo com burnout, pessoas chegando, inclusive, até a ter morte súbita. E ela chegou a um ponto que ela falou: não é isso que eu quero para mim. Só que daí a gente entra no momento, a gente já recebeu convidadas aqui, eu vou pegar uma que eu trago com muito carinho, que é a Rosemary. Quando você começa a entender a história de vida, que em meio a toda dificuldade ela tinha uma vocação, que vem a tríade da Carmen, ela tinha uma vocação, ela foi buscar o conhecimento, ela tinha a habilidade, foi buscar mais conhecimento, e aí ela precisava cada vez mais, e ela vem buscando desse espaço. E aí, no universo empreendedor, ela tem essa autonomia para fazer esse trabalho. No universo corporativo, existe sim uma limitação, e a gente sabe por que existe uma cultura organizacional. Não entendam-me, por favor, não estou depreciando o universo corporativo, e sim colocando as diferenças, as possibilidades.
Então, quando a gente fala dessa questão do âmbito psicológico, se nós pegarmos a quantidade de assédio, sim, se nós entrarmos na pauta de capitalismo, que tem empresas que são números, 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 você não passa de números. E, infelizmente, sim, existem empresas que são assim, né? Então, o que acontece? Quando a gente entra nessa vertente, a gente começa a ter um aumento muito grande de problemas de questões emocionais. Não é, Carmen? Você quer colocar alguma coisa? Gente, eu participei por muito tempo de cargos de gestão, né? Onde, obviamente, a maioria eram sempre homens, né? Em cargos de gerência, enfim. E por muitas vezes, eu e colegas, nós éramos cutucadas por baixo da mesa, do tipo, para de falar, falou demais, Uau. tá? Ou você começa a falar e antes de você terminar, um deles te corta, assim, abruptamente. Eu falei a palavra abruptamente porque eu quero ser educada, mas a palavra é assim: a pessoa não tem noção, não tem educação, é aquela autoridade do macho alfa. Desculpa, gente, eu não estou sendo sexista, não. Se não fosse por isso, atualmente a gente está vendo mulheres que estão como CEOs de grandes corporações. Não porque não podia ser diferente, porque nós ouvimos mais. A mulher, por sua própria natureza, ela ouve mais, ela processa com mais clareza. Então, as CEOs de grandes corporações, eu não estou falando de coisa pequena, eu estou falando de Microsoft, eu estou falando de IBM, eu estou falando de a antiga Xerox, né? Enfim, essa semana eu descobri que a diretora de marketing da Globo, e acho difícil alguém não conhecer, né? A Globo, é uma mulher negra. E eu comecei a perceber que também não vou falar sobre racismo, mas me chamou a atenção porque a Globo, historicamente, é uma empresa familiar dirigida por homens que contratam outros homens como diretores, como coordenadores. Mas hoje você já tem até cameraman que é mulher. Você tem mulheres ocupando outros espaços que antes não eram ocupados. E vindo para o nosso universo empreendedor, nós estamos todos os dias assistindo ao sucesso de mulheres que resolveram empreender. Eu falo, por exemplo, da Ana Paula Padrão, que é jornalista, que é uma mulher 40 a mais, como ela fala, ela já é 60 a mais, porque ela já fez, né, 60. E ela tem uma clareza, uma dignidade. Ela está empreendendo, ela era jornalista de bancada, de jornalista de bancada ela vai para apresentar um reality gastronômico, que eu vou falar, eu acho que metade do sucesso do MasterChef foi pela mão da Ana Paula Padrão, que ela soube conduzir como apresentadora ali, né? E agora ela criou a Conquer, que é uma escola de empreendedorismo para mulheres. E bombando, não é? E bombando. E uma das coisas que ela chama a atenção é para a saúde mental. Outro relato da Vilma é que a partir desse ano a NR1 passa a ser uma norma obrigatória dentro das empresas. E ela nos explicou o que é a NR1. É uma normativa que manda que as empresas tenham à disposição
um psicólogo ou um grupo de psicólogos ou uma sessão de terapia online ou presencial, mas que dê suporte. E a gente não está falando só de suporte para as mulheres, é para colaboradores. Exatamente. E a gente tem essa questão, até pegando como exemplo, a minha empresa, a RFT Soluções Criativas, assim como a da Carmen também, que é a Trade, né? Nós trabalhamos com treinamento e desenvolvimento de pessoas dentro das empresas. E quando a gente faz um trabalho como esse, de treinamento, desenvolvimento de pessoas, como nós também trabalhamos com a parte do marketing, sobretudo a parte de endomarketing, que a gente começa a se aprofundar um pouco mais na cultura organizacional, a gente começa a perceber algumas questões ali dentro que são necessárias de serem corrigidas. Então, tem um universo corporativo, ter hoje um universo corporativo que tem, e aí a gente vem aqui na questão do se adaptar a essas novas mudanças, né? Porque se nós falarmos aqui, que foi trazido essa pauta pela Vilma, brilhantemente, chefes que são abusadores, no sentido de que eles causam assédio moral mesmo e eles não se preocupam com isso. Porque até então era normal, só que agora a gente vai trabalhar em cima de uma lei. Isso não vai poder continuar acontecendo. E, infelizmente, eu falo com propriedade para vocês isso, que eu trabalho com mulheres, não é só de hoje, e eu já, como muitos, como todos aqui, já atuei muito no universo corporativo, a mulher, sim, acaba sofrendo muito mais essa questão do assédio moral nos universos corporativos. Exatamente por uma questão, repito, não sendo sexista, mas por uma questão da imagem fragilizada da mulher, a questão de que a mulher, ele tem uma tratativa diferente ali, que acaba sendo depreciada, infelizmente, nesse sentido. Historicamente, nós fomos criadas para nos submetermos. Isso. E isso que a gente está mudando agora. Isso está mudando. Aliás, uma das últimas falas da Vilma, que você contextualizou lindamente com ela, foi as questões de conflitos geracionais. Sim. E isso muda com as novas gerações que não levam esse, entre aspas, desaforo para casa. Isso. Então é assim, você não vai me tratar assim, o salário que você me paga não paga para ouvir esse tipo de coisa, tchau. Mas às vezes esse tchau, ele vem carregado de um sintoma que vem depois, que é o lidar com isso, porque é também uma perda. É uma perda. E a Vilma também nos trouxe que os problemas de saúde mental, a falta de respeito, a falta de espaço foi muito agravado na pandemia. Sim, com toda certeza. E acho que isso está refletido em todas as esferas, não só na esfera econômica, acho que na esfera pessoal também, na esfera familiar, porque famílias que antes tinham um relacionamento de você sai de manhã para trabalhar, só volta à noite, as pessoas se veem no café da manhã e no jantar, e olhe lá, e de repente ficaram aí quase 2 anos ali, ó, confinadíssimas. Tem família que acabou se conhecendo durante a pandemia. E eu não estou exagerando. E o pós-pandemia trouxe um trauma, assim, do o que eu vou encontrar agora lá fora? Porque a gente criou uma bolha, né? Sim, exato. E aí o exterior trouxe um medo. O medo de não respirar perto de outras pessoas. O medo de não se relacionar com outras pessoas. Porque você criou aquela bolha. Então, obrigada, Vilma Moraes. Trouxe muita luz para esse assunto. Ela também está capitaneando, né, que é um projeto que ela vai voltar aqui no programa para lançar um projeto social magnífico que usa a NR1 como mola propulsora para poder entrar nas empresas com essa ajuda.
E, na verdade, é além. Na verdade, a pauta dela, o propósito dela é levar isso para as comunidades. É amplificar a coisa, não só dentro do universo corporativo. E aí eu vejo a grande sacada dela, porque a gente tem, fora do universo corporativo, que a gente volta na questão da Kátia Panelinha Dois Sabores e já passa para o próximo gancho, que é da Cida, é exatamente o virada de chave para atuar em outras áreas, sair do universo corporativo, empreender, mas como está o meu psicológico, como está o meu mental para isso? Então, a saúde mental ela é muito necessária em ambos os universos. E aí a gente pega esse gancho exatamente para virar, porque foi o que aconteceu com a Cida, né? Ela cansou desse universo, de toda essa pressão, de quando ela trabalhava em banco, e ela se viu caindo de paraquedas num universo que ela já tinha a habilidade, que talvez ela não desse importância para a vocação que ela tinha, porque até então ela achava que a vocação dela estava no administrativo, tanto que ela fez a administração para usar, né, nesse novo caminho dela, que foi onde ela começou a empreender com a irmã, que é a Vilani, que é uma queridíssima, um beijo para vocês aí. E aí ela se viu aí construindo um trabalho incrível, elas estão com o ateliê delas já tem anos, e que foi a melhor escolha que ela fez. E elas ganharam mais uma cliente, porque elas falaram que fazem plus size, olha que tudo. Então, a Aparecida, ou a Cida, né, como a gente acostumou chamar, ela trabalhou em banco por mais de 20 anos, ela foi da área financeira de banco, e ela, quando ela estava no auge da carreira, se formando em administração e vislumbrando uma promoção no banco, o banco faz um corte, porque a operação no Brasil estava sendo diminuída e, obviamente, ela entra nesse corte e ela senta no dia seguinte perguntando: e agora para onde eu vou? O que eu vou fazer? Só que aqui, gente, aqui no Brasil, a gente não tem muito tempo, né, para ficar pensando no que vai fazer da vida, né? Ela já tinha uma irmã, que é a Vilani, que, olha que mundo pequeno, Vilani também foi minha aluna, gente. Ela era minha aluna do curso de moda, mesma turma da Raquel. E a Vilani, eu lembro muito dela, porque ela era daquele grupo que eu mais brigava na faculdade, que era o grupo de costureiras e modelistas. E eu vou repetir aqui, vocês que querem ir para o mundo da moda, a moda não é feita apenas de desfile, de grife, de holofote. Se não houver modelistas e costureiras, não existe a moda. Simplesmente assim. E por um estigma histórico nesse país, porque eu falo nesse país, porque no Brasil, porque na Europa não é assim. E eu estou falando da Europa, Paris, Milão, que é onde a moda acontece, né, Raquel? Sim, Costureira sempre teve valor. As costureiras são a linha de frente de qualquer ateliê. Mas aqui no Brasil, costureira foi tido muito tempo como, é só aquela costureira ali. Eu vou ali na costureira do bairro fazer como é que fala? Um ajuste. um ajuste. Né? Vai lá na costureira fazer a barra da calça. Gente, costureira não é nada disso não, hein? Se eu pegar um livro de corte e costura e der na mão de qualquer um de vocês para ler, duvido que vai sair qualquer roupa dali. Porque é medida, é régua, é modelagem, cada corpo é um corpo. Não é essa coisa do o 44 vai vestir todos os manequins 44. A Raquel trabalhou com visual merchandising. A Raquel é da área da moda também. Aliás, múltipla, né? Porque pessoa de gêmeos é assim, não basta fazer uma coisa só, não. Tem que fazer muitas. Mas tinha manequim igual, 44, todos eram iguais?
De jeito nenhum. E aí a Cida nos trouxe essa oportunidade que ela viu de ter a irmã que já dava até aula de corte e costura, que tinha o seu pequeno ateliê. Ela falou, ok, por que não? Se arriscou. Ela se arriscou, gente, que é a outra palavra de mandamento aí. Nossa, Raquel, 30 minutos. Vou. Mas, enfim, ela sai de um corporativo e não teve a ver com saúde mental. Teve a ver com, assim, eu estava vislumbrando uma promoção e veio aquele balde de água fria da demissão. Exato. E aí, haja força mental, hein, Raquel? E como nada acontece por acaso, eu sempre costumo dizer isso, nada acontece por acaso, você não encontra as pessoas por acaso, né? Enfim, a gente vai entrar nisso, mas eu acredito muito. Ela estava fazendo uma faculdade de administração que ela achava que iria usar no banco. E hoje, quem cuida do administrativo do negócio? A Dona Cida. E aí a gente volta ao ponto da questão do buscar o conhecimento. Gente, a gente vai finalizar essa pauta com vocês, trazendo aqui uma velha máxima que eu uso muito. Conhecimento, ele nunca é demais. Vocês sempre vão usar em algum momento da vida. Eu lembro, bem brevemente falando, que quando eu fiz faculdade de moda, eu detestava aulas de semiótica. Detestava. E foram uma das aulas que eu mais tive que comer para lecionar depois e para aplicar também no meu negócio. Então, o conhecimento, ele é necessário e é uma coisa que vai estar com você. Em algum momento, pode ter certeza que vocês vão usar. Eu tive uma aluna na moda que falou que detestava matemática. Aí, no último semestre, tinha aquela aula, não chamava matemática, Raquel, até esqueci o nome da disciplina. Mas eu sei que era uma matemática aplicada, Aula de custos. Aula de custos. Aí a pessoa vê, professora, era muito necessário a aula de custos. Agora eu entendo como eu posso ganhar dinheiro na moda. Olha só que sensacional. Sim. Porque quando ela entrou no vestibular, a primeira pergunta que ela me fez foi: não vai ter aula de matemática, né, professora? O medo. Mas né? Então, gente, vamos fechar com aquela fala da Cida. Para você empreender, tem que ser com prazer. Eu adorei essa frase. Exatamente. Tudo que você fizer, você tem que fazer com prazer, com vontade, com dedicação. Não ter medo de errar, porque o erro, ele faz parte. Que bom que a gente pode errar, porque só errando a gente consegue consertar. Exatamente. E não tenha medo de mudar, né? De arriscar, porque essas três convidadas que a gente trouxe falaram de vertentes diferentes, mas que têm uma abrangência muito forte e que trazem aí uma analogia muito grande, acredito eu, que com muitos de vocês, eu digo muitos porque nós temos ouvintes também, que estão aí do outro lado. Então, empreender é isso. Você pode hoje não estar empreendendo, você pode estar no universo corporativo, mas o que você está absorvendo de conhecimento hoje dentro do seu corporativo, você pode utilizar amanhã fora. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. E eu quero finalizar deixando aqui o meu muito obrigada por mais um mês de audiência, por mais um mês de pessoas que mandam mensagem falando, pô, que legal foi o programa, pô, aprendi tal coisa. E preparar vocês, gente, porque na semana que vem eu não vou cantar, porque não vai dar certo. Isso aqui também não é karaokê, né, Raquel? Mas tem uma música de um cara chamado Beto Guedes, que ele fala quando entra setembro. Então, setembro vai vir. E eu espero que venha com primavera, com mais calor e com muito mais histórias de empreendedorismo para que a gente aqueça o nosso coração e ajude vocês a crescer. E mais inspiração. Muito mais inspiração.
E que venham boas novas com setembro, né, Raquel? É isso aí, com certeza, com certeza. Vou deixar aqui também o meu muito obrigada. Queria agradecer a presença de vocês, a audiência de vocês. A gente está crescendo muito aqui nos números, a gente acompanha, vocês têm ficado ligados aí no nosso programa. Então, queria agradecer de coração, em meu nome, em nome da Carmen. Dizer também que a gente deixa aqui os nossos contatos, além do contato da rádio, além do contato do nosso programa. A gente sempre traz esse quadro aqui, o nosso olhar também, para que vocês entendam um pouco mais o nosso know-how a respeito de alguns desafios que a gente lida no universo empreendedor também com as nossas empresas. Eu com a RFT Soluções Criativas, que traz aí uma abrangência no marketing, vendas, desenvolvimento de pessoas também. A Carmen com a Trade, né, Carmen? Trade, trends, insights e desenvolvimento humano, porque eu gosto de pesquisa de mercado. Eu gosto de trazer dados. Sem dados não há negócio. Exatamente. Não é isso? E eu diria para vocês que, como diferencial que nós temos aqui, até pegando como base os nossos clientes, é que a gente acredita que toda empresa tem uma capacidade de crescer. Então, não importa se você é pequeno, médio ou grande, a gente acredita no seu negócio. E aí, isso que é o legal. Então, todas essas convidadas que nós trazemos aqui, que contam histórias, suas trajetórias maravilhosas, a gente pega também casos assim, aqui nas nossas empresas, para trabalhar, e é um desenvolvimento, assim, sensacional. Então, a gente compactua com vocês, essa vertente nossa, e também compartilha que o conhecimento ele é necessário para a gente aqui também, porque a gente também aprende muito com as convidadas, e a gente vai aí nessa corrente, né? Deixando aqui os nossos contatos, Carmen, não esqueçam aí de seguir-nos nas redes, @40mais Sextou com Elas, o nosso canal no YouTube, @40mais Sextou com Elas, lembrando que o mais é MAIS, e toda sexta-feira às 5 horas na www.radioempreendedora.com.br, o seu momento empreendedor da semana. Boa semana para vocês, gente. Até sexta-feira. Muito obrigada. 40 mais? Sextou com Elas. Até a próxima. Um beijo para a Tchau, tchau. Daisy. Sextou com Elas. Tchau.